está me ouvindo? Graças a Deus. Deus é bom, né? Glória a Deus. Queridos, nosso tema hoje, nós vamos falar sobre a herança do Pai. Nós vamos falar de uma história que todo mundo conhece. Mas sempre nós ensinamos que tanto o Antigo Testamento, como também o Velho Testamento, todas as Escrituras, elas apontam para uma pessoa. Quem é essa pessoa? Cristo. Então, não tem como você ler nenhum texto bíblico, seja no Antigo, seja aquelas histórias mais complexas e difíceis de serem compreendidas. Mesmo assim, elas estão ali com uma finalidade, de apontar Cristo. Muitas das vezes apontando a decadência da humanidade, apontando os erros da humanidade, mas ao mesmo tempo apontando a saída, a salvação, a redenção da humanidade. Então sempre será dessa forma. Por isso que todas as vezes as quais nós nos empenharmos na leitura de qualquer texto bíblico, tenha isso em mente. Eu vou ler esse texto, mas eu preciso achar Cristo nesse texto. Quem entendeu? Na teologia, no estudo da teologia, isso se chama cristofonia, como também tem a teofonia. É quando você consegue absorver de um texto bíblico e enxergar naquela história Cristo. Amém, queridos? E isso acontece desde Gênesis até Apocalipse. Por isso que sempre o contexto de toda a Bíblia será Cristo, sempre. Porque texto sem contexto vira o quê? Pretexto. Então, se você lê a palavra de Deus sem o objetivo, principalmente aqueles que já são crentes, cristãos, então você foge do sentido original, do porquê aquilo foi escrito, porque Deus permitiu que aquela história fosse contada ali para nós, porque essas histórias se perpetuaram no tempo, tudo isso com um objetivo. E sempre o objetivo será Cristo. Por isso, eu trouxe hoje aqui uma história que todo mundo conhece, mas nós iremos encontrar Cristo nela. Amém, queridos? Nós vamos falar sobre a herança do Pai, que é aquela história, né, de Isaac, que era filho de Abraão, o filho da promessa, e ali, então, já envelhecido, já idoso, sabendo que o dia da sua partida estava chegando, e que conforme os seus costumes, conforme aquilo, as suas crenças, conforme as suas culturas, ele então teria que repassar a bênção da primogenitura para o seu filho primogênito. E o filho primogênito, no que ele era diferente dos outros filhos, é que segundo os costumes ele tinha primeiro direito de ter a herança em dobro. Ele recebia a sua parte da herança em dobro. E outro ponto importante, falando dessa história da primogenitura, o filho primogênito, no caso Isaac, teve esse direito, e agora estava ali Jacó e Esaú disputando ali sobre
essa bênção da primogenitura. E nós vamos falar disso, essa história está em Gênesis, você pode abrir. Gênesis capítulo 27, nós vamos ler a partir, muito obrigado querido, a partir do versículo 5. Você pode abrir e nós vamos encurvar a cabeça, nós vamos agora pedir e declarar para o nosso Pai, para o nosso Cristo, que nós não queremos apenas informações, mas nós queremos a revelação. Pai, na leitura desses textos, tudo que for falado aqui, nós queremos enxergar Cristo. Nós queremos crescer na graça e também no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, meu Pai, nosso Pai, não permita nesta manhã que a nossa mente se desvirtue, se desconecte do objetivo central nesta manhã, que é de encontrarmos nesta palavra, nesta ministração, nesta pregação, Cristo. E não apenas percebermos, não apenas a nossa percepção, mas que possamos entender a aplicação disso na nossa vida. E isso é obra do Espírito Santo. Revela-nos, porque toda palavra lida, ela tem uma revelação do Espírito. Então nos revela, Senhor. Nós estamos abertos. Nós estamos aqui, somos livres em Ti. Mas também declaramos que o Teu Espírito, Ele tem toda a liberdade para trabalhar em nós o que quiser trabalhar, para falar conosco o que quiser falar. Não esteja, Espírito Santo, preso ao homem. Não, nós declaramos toda a liberdade nesta manhã. Venha nos usar. Usa a nossa mente, o nosso discernimento, a nossa percepção lógica, racional. Afaste de nós aquela fé emocional, mas nos dê, como Paulo ensinou, uma fé racional, uma fé que não foge da realidade, não foge do real, mas que nos faz filhos e filhas conscientes de quem nós somos, a quem nós servimos e quem é o nosso Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bem, vamos ao texto. Nosso tema hoje é a herança do Pai, cujo objetivo, eu já falei, é nós encontrarmos Cristo. E depois que visualizarmos Cristo nesta mensagem, qual será a aplicação dela na nossa vida? Uma aplicação prática e racional. Amém, queridos? Vamos ao texto. Capítulo 27 de Gênesis, a partir do versículo 5, o tema aí na sua Bíblia, né? Fala, Isaac abençoa Jacó. Mas vamos a partir do versículo 5. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então Rebeca falou a Jacó, seu filho, dizendo: eis que eu tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo. O que Isaac falava com Esaú, que era o filho primogênito: traz uma caça e me faz um guisado saboroso para que eu coma, e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Versículo 8: agora, pois, meu filho,
ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz de lá 2 bons cabritos. Eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai para que coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu sou homem liso. Se por acaso meu pai me apalpar, eu serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz. Vai e traz os cabritos. E buscou-os e os trouxe a sua mãe, que fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois, tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, portanto o primogênito, que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos, cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse, no caso o pai: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: sou eu, Esaú. Mas não era Esaú, era Jacó. Sou eu, Esaú, o teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isto, que tão cedo a achaste, meu filho? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora, para que eu te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo, ou não. Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Você pode repetir isso comigo? Fale. As mãos são de Jacó, de Esaú, porém o quê? A voz, vamos lá, as mãos é de teu irmão Esaú, porém a voz é de Jacó. Vai ouvindo isso. Versículo 23. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú seu irmão, e o abençoou. Queridos, pode parecer, muitas das vezes nós iremos ler alguns textos bíblicos, e nós até iremos encontrar algumas contradições, algumas coisas que elas não são naquele primeiro momento, principalmente no momento em que tange a leitura do texto bíblico. Mas não, eu digo a você com plena certeza e convicção de fé: tudo que está aqui existe por um propósito. E nós não podemos nos esquecer que quando tudo isso aconteceu, quando essa história aconteceu, quando essas coisas foram ditas, quando essas pessoas existiram, Deus já havia feito a promessa
a Abraão. A promessa a Abraão dizia que em Abraão, na descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E aí eu volto um pouco mais no tempo, lá em Gênesis, na queda do homem, quando o próprio Deus, então, ele fala para o homem, ele fala para a mulher, quando ele fala para a mulher, Eva, que por causa da desobediência dela, por causa do afastamento dela da verdade que é Deus, que é o Senhor, ele fala então que ali aumentaria a dor de parto dela. Então, ali Deus fala que o descendente da mulher, ele pisaria o calcanhar na cabeça da serpente. Quem se lembra desse texto? Então, em todas essas coisas, em todas essas palavras ditas, em todas essas histórias, como a história de Isaac, de Esaú, de Jacó, coitado do Jacó, como nós já falamos mal do Jacó, sim ou não? Quem já falou mal do Jacó? O Jacó, isso acontece quando nós não lemos a Bíblia com a lupa da nova aliança. Vocês estão entendendo, queridos? Quando nós não lemos a Bíblia com o olhar da cristofonia, fala assim, cristofonia. Pastor Gamonal, o que é isso? Isso é um termo teológico onde todo cristão busca nas Escrituras encontrar quem? Cristo, em todas as histórias. Não faria nenhum sentido essas histórias estarem aqui, se não fosse para revelar Cristo ao mundo. Aliás, o apóstolo Paulo nos ensina que toda a lei, toda a Escritura, tudo que está no Velho, no Antigo Testamento, são sombras do Novo. Amém, queridos? Não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina? Pois bem, aqui, Jacó, vocês repararam que Jacó, por isso que eu falei, coitado do Jacó, porque Jacó, ele é tão mal falado, Jacó, ele já foi vilipendiado, desonrado, muitas vezes. Mas vocês perceberam uma coisa? Que Jacó, no início, ele não tinha nenhuma intenção, e ele então é chamado por sua mãe Rebeca, e ela também, ela só o chama, porque ela diz assim, olha, eu ouvi a voz do seu pai, falando com seu irmão Esaú, falando sobre a bênção. Então, Rebeca chama Jacó, e fala assim, meu filho, vai, casse o animal, prepare a comida que o seu pai gosta e leva esta comida, este guisado, porque quando você entregar, ele vai te entregar a bênção. Não foi isso que aconteceu ali? Observe uma coisa. Aí Jacó, quando ela fala isso, Jacó fala assim, mas como eu vou fazer isso? O meu irmão, eu não me pareço com o meu irmão. As características físicas do meu irmão são diferentes da minha. Como é que vai ser isso? Eu vou chegar lá, olha a preocupação de Jacó. O meu pai, ele vai perceber que eu não sou Esaú, e ele vai, no lugar de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Porque o que estava em jogo ali era a bênção. Primeiro a bênção da primogenitura, e a herança que naturalmente Jacó já tinha. Porque bênção da primogenitura naquele contexto era uma coisa,
era ter a herança dobrada, mas os outros filhos não perdiam a parte deles da herança. Então, de todo jeito, Jacó teria. Quem está entendendo, queridos? É importante a gente explicar isso, porque senão, nesse contexto aqui, as pessoas leem, e eu já ouvi até pregações nesse sentido, dizendo que até Esaú ficou sem nada e Jacó pegou tudo. Não, não foi isso. Naquele contexto humano, os outros filhos tiveram também, mas naquele contexto, a bênção da primogenitura permitia que ele tivesse a mais. E nesse a mais tinha uma coisa que aí sim, a bênção da primogenitura não tinha, que era, escute isso, era a perpetuação da descendência. Porque o Messias teria que vir de uma descendência. Amém, queridos? E naturalmente, o Messias só poderia vir a este mundo, naquele caso, pela descendência de um ou de outro. Deu para entender, sim ou não? Um possuía naturalmente esta bênção, que era o irmão mais velho. E aí quando Jacó vai lá, faz como a sua mãe falou, e naquele diálogo com o pai então fala assim: olha, as mãos são de Esaú, mas a voz é de Jacó. Olha isso, queridos. Pastor Gamonal, eu gostaria que o senhor começasse agora a me explicar, nessa história que nós acabamos de ler, como eu encontro Cristo? Simples. É muito simples. Quem era o pai de Jacó e de Esaú? Era Isaac. Quem era a mãe? Rebeca. Quem era o irmão mais velho? Esaú. Quem era o Jacó? Hein? O mais novo. Olhe para essa pessoa aí e fala: era eu. Que isso, pastor Gamonal? Sim. Agora vamos contextualizar, vamos encontrar Cristo nessa história. Isaac representava o Deus Pai. A mãe que chega para Jacó, o que não tinha a bênção, Jacó não tinha a bênção da primogenitura, de filho, herdeiro de Deus Pai. Porque o que estava se tratando ali não era apenas a herança material de Abraão. Ali estava se falando da herança do eterno. Porque a herança e as promessas que Deus havia falado a Abraão que ele receberia, e que nele Abraão, que era avô de Jacó, eram promessas eternas. Amém, queridos? Quando o próprio Deus disse a Abraão que nele, Abraão, que na descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Gente, vou dar um exemplo prático disso. É como você chegar, por exemplo, lá no teu bairro, onde você mora, você sabe que em todo lugar tem todo tipo de gente, não é isso? E alguém dissesse assim: olha, agora, a partir de você, todos aqui estão abençoados. Todos aqui estão transformados, todos aqui estão salvos, todos aqui estão libertos. Não importa o pecado que existente ali, não importam os pecados existentes ali, as injustiças existentes ali, as crueldades, as maldades, as injustiças sociais, não importa. Mas imagine Deus falando para você: olha, através de você, todo mundo aqui agora
nesse bairro, nessa cidade, nesse país, está todo mundo abençoado, está todo mundo salvo. Foi mais ou menos isso que Deus falou para Abraão. Por isso que o texto não trata simplesmente dos personagens envolvidos na história. Por quê? Porque, humanamente falando, não seria possível, através apenas de Abraão, que todas as famílias da terra fossem salvas, abençoadas, transformadas. Quem está entendendo? Seria necessário que viesse um descendente de Abraão e que permitisse que, através dele, isso se cumprisse. Então aqui a gente começa a encontrar Cristo na história. Isaac é o Deus Pai. A mãe que ouviu a voz do Pai e foi falar com o Filho, representa aqui o Espírito Santo. Porque observe que Rebeca, quando ela foi falar, ela falou assim: olha, eu ouvi a voz do teu pai. Porque o Espírito Santo, ele fala conosco as coisas de Deus. Ele direciona, ele muda histórias, ele muda comportamentos, ele direciona as pessoas para o propósito do Pai. Então naquela história havia um propósito, que era pontuar alguém. Então Rebeca ali, quando ela fala com Jacó, que representa o homem perdido, a humanidade sem Deus, a humanidade sem Cristo, a humanidade que não tinha direito à bênção. Quem está entendendo, queridos? E agora, o que Deus faz? Nessa história, Ele pega a bênção do filho mais velho e permite que o que não tinha direito receba. Essa história parece com a nossa ou não? Preste atenção. Pastor Gamonal, quem é Esaú nessa história? Representa Cristo, o herdeiro, o legítimo, o primogênito. A própria palavra de Deus vai dizer que Ele é o primogênito de toda a criação. E agora o Espírito Santo, representada por Rebeca, fala: vai, só tem um jeito de você receber essa bênção. Você tem que trocar de lugar com seu irmão. Fala assim: troca de lugar com seu irmão. Entende o que Deus fez? Você lembra de Barrabás? Quem já ouviu falar esse nome, Barrabás? De um lado, Barrabás, que ali era como Jacó, representando a humanidade perdida, caída, sem Deus, sem Cristo, sem esperança. E do outro lado, o filho primogênito. Ali houve uma troca. Naquele momento, o que tinha todo o direito foi tirado dele por vontade do Pai, e ele então passa para um lado, e o Barrabás foi justificado. Naquele momento Deus estava falando com essa história, que Ele resolveu pegar o nosso irmão mais velho, o primogênito de Deus. Então Ele vai e faz a troca naquele momento. Jacó, que não tinha o direito, mas que ouve a sua mãe, que eu entendo que o próprio Espírito Santo conduziu essa história, e ele então vai, e Rebeca foi incisiva, porque quando Jacó falou assim: mas mãe, se meu pai perceber que eu estou trocando de lugar com o meu irmão mais velho, tentando me parecer com ele para ter direito à bênção, no lugar de me abençoar,
ele vai me amaldiçoar. O que Rebeca fala? Não, ouça a minha voz, que eu seja amaldiçoada, se isso acontecer. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo, não tem chance disso acontecer, porque essa história aqui, embora pareça uma, mas ela é outra. Quem está entendendo, querido? Ela é outra. Ela é outra como? Porque quando Jacó ouve a voz da mãe, e ele se deixa vestir com a roupa do seu irmão, e quando ele se permite ser revestido do seu irmão mais velho, olha para essa pessoa e fala, ai, agora eu estou entendendo. Querido, só tem um jeito para a humanidade ter bênção, ser abençoada com as bênçãos de Abraão. Só tem um jeito da humanidade se salvar, é se vestindo e se parecendo com seu irmão mais velho, que no caso aqui é Cristo. O que acontece quando nós aceitamos a Cristo na nossa vida? Nós somos revestidos de Cristo. E aí nós nos tornamos cristãos, que são o quê? Pequenos cristos, ou parecidos com Cristo. Então essa história está dizendo para mim e para você, que por mais perdido que o homem seja, ou esteja, se ele ouvir a voz do Espírito Santo, e se ele resolver se parecer com seu irmão, aceitar a bênção que era só do seu irmão, mas que agora o pai resolveu repartir com ele, então ele entra nesse processo. É por isso que nós entramos nesse processo. Nós fomos salvos, nós fomos libertos, nós fomos curados, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Mas porque nós nos revestimos com a roupa do nosso irmão mais velho, com o cheiro. Observe na história que o pai fala assim, as mãos são de Esaú, mas a voz é de quem? Não posso dar certeza no que eu vou falar, mas me parece que em um dado momento o próprio Isaac, ele tenha percebido que era Jacó. Quem está entendendo? Pastor Gamonal, o senhor está falando isso com certeza? Não, eu estou falando que isso é uma suposição. Por quê? Porque quando ele fala assim, que ele não enxergava mais, né? As mãos são do teu irmão Esaú, mas a voz é de Jacó. Quem é mãe e quem é pai aqui? Quem é mãe e quem é pai aqui conhece a voz do seu filho? Faz assim. Você sabe quem é pela voz, levanta a mão. Conhece ou não conhece? Ele pode estar no outro quarto. E se um falar uma bobagem lá, todos estão lá. Se um falar um negócio, você fala, daqui você fala, ô João, eu escutei, hein? Quem já fez isso? Então, usando a lógica, o raciocínio lógico, a percepção humana, isso me faz pensar assim, de que um dado momento, o próprio Isaac, quando ele fala assim, olha, tudo bem, as mãos até parecem mesmo de Esaú, mas a voz não é não. E aí, quem sabe, naquele momento, o Espírito Santo já o induziu mesmo, já conduziu a história, porque tudo o que estava acontecendo ali não tinha, propriamente dizendo, a ver com aquelas pessoas. Tudo era Cristo. Tudo apontava a Cristo. Como toda a Escritura aponta a Cristo. E é essa história de que nós
fomos abençoados. Nessa história, nós éramos o Jacó, que não tínhamos direito algum à bênção, porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da graça e da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus, nós fomos trazidos novamente, nós fomos resgatados, nós fomos restaurados, nós fomos restabelecidos e fomos inseridos na herança do Pai. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nele, em Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus. E tal como Ele é, nós somos neste mundo. Ou seja, nós temos a herança do Pai, a herança que pertencia ao primogênito, mas que Ele repartiu conosco. Nós somos co-herdeiros em Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 17, para enriquecer aqui a nossa explanação nessa manhã, Gálatas 3, 27. Vamos ver se eles colocam aqui para ajudar. Gálatas 3, 27 e 28. Fala assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de quem? Então, olha aí a história de Jacó. Ele não tinha a bênção não era dele, mas ele a recebeu quando ele se vestiu do seu irmão. Faz sentido para você? Faz sentido para mim. É por isso que fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo não há perdão. Nós que estamos aqui, estamos salvos, sim ou não? Quem está salvo? Quem está salvo? Agora deixa eu te perguntar, salvo de quê? Salvo de quê? Do que nós estamos salvos? Da condenação. E quem condenou? Nós fomos salvos. Muitas pessoas falam assim: nós fomos salvos do pecado, nós fomos salvos do diabo. Gente, o diabo também foi condenado. Quem está entendendo? Como que pode um condenado condenar alguém? Quem está entendendo, queridos? Então, todas essas coisas são verdades. Fomos salvos do pecado, sim. Fomos salvos da morte, sim. Mas isso são verdades secundárias. Existe uma verdade central. Nós fomos salvos de quê? Paulo vai dizer que nós fomos salvos da ira. Quando o homem pecou, Deus é tão santo, tão justo, que Ele não poderia, na sua perfeição, deixar de punir. Quem está entendendo? Alguém teria que pagar. Por isso que é errado pensar, é errado dizermos que nós fomos salvos do diabo. Não, o diabo foi perdido também. Ele foi condenado, ele já está condenado. Então não pode um que está condenado condenar alguém. Quem está entendendo? Nós fomos salvos do pecado. Sim, pecado é consequência, mas pecado não condena ninguém. Nós fomos salvos da ira do Pai. Essa ira teria que cair sobre alguém. No caso, cairia sobre o Jacó, a humanidade. Mas quando o nosso irmão mais velho, ele dá o seu lugar, ele entrega o seu lugar, então nós passamos da ira para a graça. Amém, queridos? É por isso, essa mensagem também nos motiva no sentido daqueles que estão lá fora. Porque às vezes nós vivemos tanto aqui nesse amor, nessa graça, que nos dá a impressão que todo mundo já está nessa graça. Não, queridos, nós estamos nessa graça,
Porque nós fizemos a troca, aceitamos a troca. Nós nos revestimos do nosso irmão mais velho, como a gente leu aqui, que é quem? Cristo. Do mesmo jeito como Esaú chegou ali, aliás, Jacó chegou ali, com a roupa do seu irmão, cheirando o seu irmão, e quando ele chegou bem pertinho de Isaac, Isaac sentiu o cheiro de Esaú. Então, hoje, o nosso Pai nos aceitou, não porque nós somos bons, não porque nós somos perfeitos, mas quando, no dia que nós nos achegamos a Ele, porque nós nos achegamos a Ele, vestidos de Cristo, então, Ele não sentiu o nosso cheiro, Ele sentiu o cheiro do primogênito. Quando nós falamos com Ele, Ele não ouviu a nossa voz, Ele ouviu a voz do primogênito, de forma que nós somos transvestidos de Cristo, por isso fazemos parte desta bênção. Glória a Deus. Isso é nova aliança. É quando você entende que tudo que existe nas Escrituras aponta a Cristo. Cristo. Então, fica a dica. Pare de falar mal do Jacó, porque o Jacó era você. Amém, queridos? Coitado do Jacó, eu já ouvi tanta coisa do Jacó. É um mentiroso. E, de fato, ele estava ali representando a humanidade perdida. Mas só que a história ali, não sei se você percebeu, o pai não era bobo. Quem acha que o pai não era bobo? Quem é pai e quem é mãe aqui já falou isso para o seu filho? Meu filho, quando você vem com a farinha, eu já estou com o quê? Minha avó falava muito isso. Minha avó falava assim, olha, meus netos, quando vocês vêm com a farinha, eu já estou com o angu pronto. Você vai querer fazer os mais velhos de bobo. Eles já viveram tudo na vida. Às vezes, eles se fazem de bobos para ganhar os bobos. É mentira ou verdade? Ó, quer parar para aprender? Sente-se com a pessoa mais velha, porque ela vai te dar uma aula de vida. Pode nunca ter entrado numa sala de aula, pode nunca ter cursado um curso superior, mas você se assente com uma pessoa mais velha, com uma pessoa vivida, uma pessoa que traz com ela as marcas da vida. Que quem traz consigo as marcas da vida, essas pessoas, elas carregam, elas levam com elas experiências extraordinárias, que envolvem as relações humanas, as experiências vividas e que podem transmiti-las aos seus descendentes. E é assim. Então ali o pai não era bobo. O pai, como nós estamos falando aqui de uma história, que o que estava em jogo era trazer Cristo na terra. E aí Jacó então foi abençoado. Porque Jesus veio da descendência da tribo de Judá, que era um dos filhos e descendentes de Jacó. A promessa se cumpriu. Para finalizar, 2 Coríntios 2,15. Quando você tem essa vestimenta, quando você tem consciência que você está vestido de Cristo e que você se parece com seu irmão mais velho, que é Cristo, você é dono da bênção, tanto quanto ele. E aí você tem e exala o quê? Porque para Deus somos o bom perfume que nos que se salvam e nos que se perdem. Então, tanto para os salvos, nós cheiramos a Cristo.
E para os que estão aí perdidos, nós também exalamos esse bom perfume, porque nós estamos vestidos dele. Ninguém chega ao Pai senão por mim, disse Jesus. E isso aqui explica por que Jesus falou isso. Olha, se você quiser chegar ao Pai vestido de você mesmo, esquece. Ou você aceita a substituição, ou você aceita que ele resolveu, Jacó, ir para o teu lugar. Naquele momento que Cristo foi à cruz, o que aconteceu ali? Ali, naquele momento, ele abriu mão da bênção dele, ele abriu mão da herança dele, naquele momento da cruz, deixou de ser abençoado por um tempo e nos tornou abençoados. E repassou para nós a bênção da primogenitura. Nós não apenas temos a herança, mas em Cristo nós temos a herança em dobro. Quem pode aplaudir o nome dele? Obrigado, Jesus! Se coloque de pé, querido, se coloque de pé, glorifique a Ele, levante as suas mãos e agradeça a Ele. Senhor, obrigado, Jesus. Eu tenho a bênção da primogenitura. Obrigado por ter aceitado ser substituído. O nosso irmão mais velho foi substituído por nós. Trocou de lugar conosco e nos inseriu na bênção. Hoje nós somos mais que vencedores. Hoje nós somos salvos, libertos, curados. Fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nos tornamos filhos e herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Portanto, não seremos abençoados, nós somos abençoados. Nós não seremos salvos, nós somos salvos. Nós não seremos libertos, nós somos libertos. Nós não seremos curados, nós somos curados. Porque todas as bênçãos que estão em Cristo Jesus, elas estão também em nós, estão em todos aqueles e aquelas que aceitaram, que o receberam, que entregaram suas vidas para Ele. Levante as suas mãos, levante as suas mãos, levante as suas mãos e declare para Ele: Senhor, obrigado. Obrigado por entregar-se por mim. O Senhor sempre foi dono da bênção, mas resolveu reparti-la conosco. Aleluia. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, Ele me acolheu. E sarou minhas feridas, com as algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema, Ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser
cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento ofereceu perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Jesus é esse amigo, querido. Ele é esse irmão mais velho que abriu mão de tudo por um momento para que você fosse inserido, para que você tivesse o direito da mesma bênção que é dele. O homem que nessa história lida aqui hoje, representada por Jacó, e Rebeca representando o Espírito Santo, que falou ao filho perdido: vai, se pareça com seu irmão, que você será aceito. É Deus falando para a humanidade: humanidade, aceite a Cristo, se pareça com Ele, se revista dEle, seja como Ele, e você terá a mesma bênção que Ele. Ah, como nós te adoramos, Senhor, porque nós somos participantes hoje desta bênção. Nós somos também participantes desta herança. Nós temos a herança do Pai, nós temos os mesmos direitos do primogênito de Deus, fomos inseridos na herança, o nosso nome foi incluído no testamento de Deus. Aleluia. Nós não constávamos lá, nós não estávamos lá, mas em Cristo, com a obra consumada na cruz, com o seu sacrifício, com a sua morte, com a sua entrega, Ele nos inseriu. E eu quero nesta manhã dizer a você que está aqui nesta manhã, e que de repente até hoje, quem sabe, você não havia entendido a mensagem da cruz. Quem sabe você está aqui hoje pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira, ou sei lá, pela 10ª vez. Mas quem sabe de todo o teu coração, você ainda não havia entendido a razão pela qual Jesus veio a este mundo. Em que contexto, para quê? Você talvez não havia entendido essa história por inteiro, mas hoje aqui, o Espírito de Deus, Ele te revelou. E eu quero fazer um apelo aqui, se tem alguém aqui nesta manhã que ainda não o recebeu de todo o coração, que ainda não havia entendido essa troca, que você era o Jacó, eu era Jacó, mas que o Pai permitiu que fosse feita por um momento essa troca, para nos inserir no contexto da salvação, da eternidade. Tem alguém aqui nessa manhã? Levante a sua mão assim, quem ainda não fez isso. Eu preciso também fazer essa pergunta. Receber, porque aquele que recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador, entra nesse contexto, passa a ter direito à herança, à vida eterna, passa a ter o direito à salvação, às bênçãos da primogenitura. Levante a sua mão, tem alguém nessa manhã? Quem já fez isso? Quem já o aceitou? Quem já aceitou a Cristo aqui? Levante a sua mão. Então você é dono da bênção. Com Ele, você está abençoado, abençoada, salvo. Salvo do que, pastor? Da ira que virá a esse mundo, da separação eterna do Pai. Às vezes nós que estamos na graça, já participantes dessa bênção, às vezes se a gente não vigiar, a gente acaba achando que o mundo inteiro está
E que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele não vai punir quem não aceitou Cristo. Vai sim. Quem está entendendo, queridos? Não vamos nos esquecer do grande trono branco, do julgamento do juízo final, do lago que arde com fogo e enxofre. Quem já leu? Tudo isso são verdades. Nós não vamos nos esquecer do Apocalipse. Sim ou não? Quem já percebeu que a cada dia que passa o Apocalipse parece que está se aproximando mais? Quem já viu? Quem já viu? Guerras, rumores de guerras, tantas coisas. Você já percebeu que o mundo de uma hora para outra está mudando drasticamente? Quem já percebeu? Queridos, são as Escrituras. Nós crentes sempre falávamos disso. Veja o mundo sendo desenhado da forma que está. Quando você pega as Escrituras e olha para o mundo, você fala assim: meu Deus, deixa eu correr para tentar salvar outros. Porque quem é salvo tem que salvar outros. Quem é curado tem que curar outros. Nós somos salvos para salvar. Nós somos curados para curar. Nós somos libertos para libertar. Amém, queridos? Porque o dia da ira está vindo. Não contra os filhos de Deus, mas contra esse mundo perdido. Contra os inimigos de Deus. Começando por Satanás. Por isso que eu disse que Deus não veio nos salvar da ira de Satanás. Deus, Ele veio nos salvar da ira dele mesmo. E olha o mais incrível disso. Ele entrou na frente da espada dele mesmo para nos salvar. Porque quando Cristo vem na terra, é o próprio Deus entrando na frente da própria espada de ira dele mesmo. E dizendo: olha, existe a ira, mas existe o perdão. O perdão é Cristo. Ele entrou na frente, e quem entender isso, aceitar e crer, está livre da ira. A ira vindoura, o apóstolo Paulo falava muito disso. Ira vindoura, ela não veio ainda. Se é vindoura, é porque ela virá. Quem está entendendo, queridos? Glória a Deus. Põe a mão no coração. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado por tuas santas palavras e pelas revelações do Espírito Santo. Obrigado por me conduzir. Obrigado, Jesus, por ser um instrumento. Só usar a minha voz, usar as minhas faculdades mentais para transmitir o teu evangelho. Muito obrigado. Eu sei que isso não vem de mim, mas vem de ti. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver conosco, não tinha nada a ver com Isaac, Isaú, Jacó, Rebeca, tudo a ver com Cristo. Obrigado, Senhor. Que esta semana seja uma semana poderosa na sua vida. Porque você já está abençoado. Porque você já está salvo. E nós declaramos aqui que aquelas coisas que estão para serem resolvidas em Cristo Jesus, eu declaro que elas já estão. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos aqui que essas bênçãos que estão sobre a sua vida sejam materializadas também nesta semana. Que você tenha uma semana poderosa. Eu declaro saúde, prosperidade, família abençoada. Pai, entregamos também esse culto da família agora, terça-feira. Que este culto nós declaramos, que este culto voltado para a família, na terça-feira, será um culto abençoado, porque nós já somos abençoados. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha, só relembrando, por favor, terça-feira, traga a sua família para cá, traga as crianças, os jovens, adolescentes, toda a família, porque será um culto. Cada terça-feira nós temos um culto temático, né? Terça-feira passada foi qual mesmo o culto terça-feira? Do amigo. Eu estava aqui, culto do amigo. Terça-feira agora, da família. Na outra terça, aí será de curas e milagres. Sempre a primeira terça. E aí, cada terça-feira um tema. Terça-feira agora é para toda a igreja. Esses temas, gente, temas são para toda a igreja participarem. Então, convide pessoas, traga a família. Será uma bênção.